Olá pessoal, estou aqui novamente, dessa vez na BR-040, seguindo em direção a Tiradentes. A intenção é visitar o Museu da Moto de Tiradentes. Ali na frente vai o Mauro Assunção. A ideia é a gente, como eu falei, visitar o Museu da Moto. Eu vou registrar lá algumas imagens, falar sobre o museu, que é uma iniciativa muito bacana do Rômulo Filgueiras, um grande amigo nosso, meu xará, né? E é engraçado que de vez em quando o pessoal me pergunta se eu que sou dono do museu, porque ele expressa através do museu uma paixão muito grande pelas motos e é uma forma de guardar aí a história, né? A história do motociclismo brasileiro e mundial. Ele tem um acervo muito bacana, bem diverso. É um esforço muito grande, eu sei que é um esforço muito grande que ele faz para manter o museu. Por isso que a gente está indo lá para divulgar o museu, não só para motociclistas, mas para quem gosta de história. É bem interessante. Vamos lá? Today and the world is waiting. Move along to the song, singing in your soul. Feel the beat, clap your hands, let it take control. All you need, all you want, are you ready to find your way? Cause every day is a new day. Nós estamos aqui no Museu da Moto de Tiradentes. Estamos eu, Rômulo Provete, Mauro Assunção, Rômulo Filgueiras e o Borboleta. Maurício Borboleta. É um bate-papo, tá, gente? A ideia é a gente falar sobre o museu, né? Falar sobre motos, viagens de moto, que é o objetivo do canal, né? E de uma forma descontraída. Mas o foco é o museu, porque ele é muito bacana, tá? Quem não conhece, vale a pena vir aqui conhecer. Tem um acervo fantástico, um dos maiores do Brasil, aí o Rômulo, que é o curador do museu, pode confirmar pra gente. Então, Rômulo, primeiro falar da sua história, né? Você é um motociclista com uma longa história, né? De motocicleta, né? A sua família é motociclista também, né? Já nos conhecemos há muitos anos, lá de Belo Horizonte, né? E eu queria te perguntar, assim, primeiro, sobre viagens de moto, né? Eu sei que você já me contou isso há muito tempo e agora há pouco a gente estava relembrando. Você já fez uma viagem cheia de perrengue pro Peru. Sim. E numa época que não era comum o mototurismo, né? As viagens de moto. Rômulo, primeiro um prazer estar aqui com vocês. Eu respeito todos vocês fazem parte do motociclismo. Bom, essa viagem foi em 1995 e eu fiz com uma DR-650 carburada. É bom lembrar que em 1995 não tinha GPS, não tinha celular e mal mapa. É só lembrar que uma DR é uma Suzuki. Uma Suzuki 650 cilindradas carburada. Para subir a Cordilheira dos Andes com a moto carburada, você tinha que ficar ajustando o carburador, né? Fazendo... Tem algumas maneiras, né, que a gente vai aprendendo. Uma é tirar a tampa do filtro de ar. Se não adiantou, você tira o filtro de ar. Se não adiantou, você diminui o fluxo de gasolina, que é moto com torneira, né, que as injetadas hoje não tem. Então você se vira, né? Você tinha que ter essa noção, né, de certa maneira, até de compreender um pouco de mecânica para poder... Sim. E era uma época muito difícil, porque eu lembro que a gente estava atravessando um vilarejo na Bolívia, e é um vilarejo muito pequeno. Eu vi que uma senhora assustou com as motos e ela começou a correr, e ela caiu. Ela assustou com as motos e a gente não estava correndo nem nada. Eu não sei o que ela pensou, se a gente era não sei, foi muito estranho isso. Mas foi muito legal a viagem, teve muito perrengue, a gente... Para atravessar parte da Bolívia lá, a gente teve que... Estava tudo muito alagado, era um período de chuva.
e nem carro 4x4 estava passando e sugeriram a gente colocar a moto no trem da morte. Foi 3 dias esperando o trem da morte. Aí quando chegou, jogaram a gente em cima de um vagão, jogaram a gente e as motos num vagão cheio de saco de milho. Jogaram literalmente. Literalmente. Aí fomos andando e clá, daqui a pouco, clá. O que aconteceu? Descarrilhou. Aí descarrilhou? Não, normal, vamos descarrilhar, acertar o trem de novo. Foi 4 vezes. Um país muito pobre e a gente teve muita dificuldade de conseguir mapa. A gente conseguiu um mapa em Santa Cruz de la Serra, um mapa de plástico, muito tosco. Mas conseguimos fazer a viagem. E essa viagem ela teve até uma repercussão boa, que saiu na época 4 páginas na revista 2 Horas. Que legal. Ela durou quanto tempo essa viagem? Desde... Foi rapidinho, 42 dias. É, rapidinho. O Rômulo que o diga, né? 42 dias 42 dias. Hoje o Rômulo dá volta ao mundo, né, Rômulo? Pra gente que faz essas viagens, né, nas férias do trabalho, nas folgas, 42 dias é muito tempo. Eu nunca tive tanto tempo. Mas você também já fez viagens longas, né? O Rômulo estava falando e tem livro publicado, né? Minha primeira vez fora do Brasil foi em 98 também, em direção ao Peru, terras peruanas. E eu peguei um período de chuva onde as estradas eram de terra. Não passava. Mais alto vai ser melhor para nós, né? E não passava veículos 4x4 também. Eles não davam conta, muitas vezes por causa do facão formado pelos caminhões, raspavam o fundo e não conseguiam superar esse desafio, né? Onde favorecia as motos nesse aspecto. Então foram situações interessantes, inclusive o retorno pela Transpacífica, que é de Cusco para o Acre, eu fiz sozinho, nessa época, sem infraestrutura nenhuma e sem saber a estrada por onde que ela passava. Eu consegui um mapa também bem simples no Peru que indicava que era possível. Eu falei, não vou repetir caminho, vou tentar, né, conhecer terras novas. Então são experiências antigas e gratificantes, porque deram certo, né, e cheias de histórias, de desafios realmente, né, sem mapa, GPS, sem nada. Só a vida fora da zona de conforto. A questão de na época não ter GPS, você imagina a dificuldade, né? Hoje a gente tem recursos, telefone, você tem GPS mesmo, você tem localizador. Imagina isso na época, você não tinha absolutamente nada e você dependia literalmente do dedo, né? Do cara apontando, pra lá, vai pra lá. E outra língua, outra cultura, né? Então, imagino que isso é mais uma variável dificultante para vocês. Não, eu lembro que logo que a gente chegou em La Paz, esse meio, o motociclismo, ele é muito saudável, né? Logo que a gente chegou em La Paz, chegou uma outra pessoa perto da gente e que começou a falar, né, em castelhano e tudo mais, mas o nome dele é Rolf, era um suíço que estava morando na Bolívia. E ele me levou para fazer a Estrada da Morte. E nós chegamos em Coroico. E foi um passeio assim maravilhoso, porque tinha acabado de chover, a Estrada da Morte já não era fácil, e descia cachoeiras da montanha que a gente tinha que passar por baixo da água caindo. Foi um negócio sensacional. E se não fosse ele, eu talvez não ia conhecer Coroico. E o bacana das viagens, né, é aquilo que fica na nossa memória, né? O que fica na memória é o que a gente leva para sempre, na nossa história. E ninguém te toma isso, né? Você se apropria dessas culturas, dessas histórias. E falando um pouquinho do Mauro também, gente, para quem não conhece, o Mauro é do MG Motos e tem um projeto que ele está levando a cabo, que é visitar todas as cidades do estado de Minas Gerais. 853 municípios. Quantos quilômetros vai dar isso, Mauro? São 270 mil quilômetros de estradas por Minas Gerais, né? Eu até estava falando com eles aqui, é como se eu fosse ao Ushuaia 45 vezes viajando por Minas Gerais nesse percurso de 270 mil quilômetros. Você estava falando aqui de Estrada da Morte, eu como um quase profundo conhecedor de Minas Gerais, nós temos aqui perto o Rio das Mortes, que é um distrito de São João del Rei. Rio das Mortes é tido como um local da Guerra dos Emboabas. Só retornando um pouco da história, porque esse trabalho que eu faço com o MG Motos de conhecer o estado, eu trago as relevâncias históricas e culturais
para quem me segue lá no meu Instagram, que é o MG Motos Oficial, e eu quero te agradecer pela oportunidade de estar junto com você, cara. Bom, pessoal, falamos um pouco de moto, falamos principalmente de viagem, mas agora o nosso objetivo de estar aqui hoje é falar do museu, né? Museu da Moto de Tiradentes, né? Ô Rômulo, conta a história do museu. Primeiro, como é que começou a coleção, né? E segundo, a ideia de montar um museu, né? De criar um museu e principalmente trazer para Tiradentes. Por que Tiradentes? O homem ele tem que ter os sonhos. E a partir dos sonhos você vai tendo mais vontade de realizá-los. E eu comecei com isso muito novo. Na verdade, a gente está com moto aqui que está na família desde 1956. Foi do meu tio, foi comprada a 0 km, tem nota fiscal de compra dela, tudo bonitinho. Então eu acredito que eu ando de moto antes de nascer, porque minha mãe grávida já andava com meu pai. Então a gente vim colecionando miniaturas de moto, literaturas, e sempre tive esse objetivo de montar o museu. E graças a Deus eu consegui. A princípio eu pensei em Belo Horizonte, pensamos até na orla da Lagoa da Pampulha e tudo mais, mas percebemos que Tiradentes sempre foi uma cidade que acolheu muito bem o motociclista. Temos aqui o Bike Fest, que é um evento consagrado, e é uma cidade turística. É mais fácil a pessoa sair de Belo Horizonte para visitar um museu em Tiradentes do que sair de Belo Horizonte e na Lagoa da Pampulha. Isso é fato. Entendeu? Porque aqui ela consegue atrelar até o passeio da moto. Exatamente. E conhecer é uma cidade muito acolhedora, muito segura, e aqui foi onde aqui a gente escolheu para viver também. Hoje temos 115 motocicletas, temos mais algumas estão em restauração ainda, e são 54 marcas diferentes, de 19 países. Então a gente tem motos aqui da Eslovênia, da Hungria, da Tchecoslováquia, da França, de vários países. E todas adquiridas no Brasil. A mais antiga que a gente tem é uma FN belga de 1909. 1909. E as pessoas me perguntam como é que essas motos vieram parar no Brasil. Eu tenho uma teoria que eu acho que é a mais válida. É o que o imigrante, quando veio para o Brasil, simplesmente colocou a moto no navio e trouxe, assim como trouxe um piano, alguma coisa a mais, né? Então, com certeza elas vieram dessa maneira. E a gente está garimpando, tem moto que a gente ganhou, tem motos que estão aqui que foram vendidas a um preço muito baixo, porque a família não queria um destino para a moto, que ela pudesse reencontrar essa moto. Então, acontece de tudo aqui. Você tem aqui no seu acervo desde motos trazidas de fora e tem muitas motos brasileiras também, que quando eu era criança eu via passar aquele pessoal com aquelas motos, falava, um dia eu vou ter uma moto dessa. Ah, isso é muito legal. Principalmente as motos da década de 80, né? Sim. E meados da década de 70, que a pessoa tem 70 muito e essa 80. lembrança. A gente não tem noção, Rômulo, que o tanto que nós quatro que estamos aqui, fomentando o motociclismo sem querer. O simples fato de você acordar cedo e sair com sua moto, tem um menininho que está chegando na janela lá, que está te vendo saindo, chegando. Quando a gente está passando na estrada, o menininho lá no banco de trás fica olhando, dando tchau. E quando a gente responde, né, dá tchau de volta. Uma satisfação, né? Vê o brilho nos olhos. De longe dá para perceber que o menino muda o semblante. Né? Isso é muito legal. Então, a gente sabe que manter uma estrutura como essa aqui não é fácil. Não. Como é que você consegue manter? Porque eu imagino você não tem apoio de público, governo, nem nada. E você não é um milionário, eu sei disso, é um comerciante, né? E agora está dedicando um tempo integral ao museu. Isso aí sempre foi um sonho, sabe, Rômulo? Tudo isso foi um garimpo. A primeira moto, claro, que a gente conseguiu foi a do meu tio, que é de 1956, que foi comprada 0 km. Mas a partir daí, toda a oportunidade que a gente foi tendo, e a gente foi adquirindo as motos, né? E, claro, a gente tem peças únicas. Temos aqui o scooter mais exótico e raro do mundo, que é a Salisbury. Eu vi ela. Foi muito bem fácil de diferente. conseguir, foi muito fácil. Foi 6 anos de negociação com um cara em Florianópolis, né? Um colecionador de carros. E eu falei, olha, eu estou montando um museu de moto, mas você tem uma moto aí, que tal? Foi só 6 anos de negociação até que ele
se sensibilizou Cedeu, né? e cedeu não, né? Vendeu. Mas e tudo é um garimpo. Todas assim, você fica sem dormir. Até a peça chegar, você fica sem dormir, ansiedade total, porque a gente foi fazendo isso com muito carinho, com muita dificuldade, né? Você ter motos de 19 países diferentes, 54 marcas diferentes, é muita coisa, se tratando de Brasil, né? Desde a última vez que eu vim aqui, eu vi muitas mudanças. O museu está constantemente aprimorando. Eu sei que você falou ali, por exemplo, da oficina, né? Sim. Da última vez que eu vim aqui não tinha uma oficina dentro do museu. Tem agora uma loja muito bem montada, né? É uma forma, inclusive, de garantir a manutenção, o sustento do museu, Um né? restaurante, uma lanchonete. Isso, a gente está fazendo muitas ações. Lanchonete já tinha quando eu vim. Porque a gente precisa disso, né? Então, aqui é uma Disneyland. Quando você vai lá todos na nós, Disneylandia, lá, você vai brincar no brinquedo do Homem-Aranha, depois você cai na lojinha que tem tudo do Homem-Aranha, né? Canetinha do Homem-Aranha, chaveiro do Homem-Aranha, e aqui não é diferente, né? E a gente precisa disso para ter a sustentabilidade, porque a gente não tem apoio. O Brasil é muito carente culturalmente, né? Então as pessoas chegarem aqui achando que só tem motos velhas e ferrujadas no canto, não, a gente tem história. Sim. Né? E nossa história começa a partir de 1790, mas temos outras novidades aí, porque foi falar da moto e não falar da bicicleta é pular parte da história, porque a moto surgiu a partir da bicicleta. O próprio Soichiro Honda, ele motorizou as bicicletas depois da Segunda Guerra Mundial. O Japão estava todo destruído, gasolina um preço absurdo, assim como no Brasil, né? E as estradas todas destruídas. O que ele fez? Ele motorizou as bicicletas, mas 50 anos antes dele, outros fizeram. Então, a gente começa aqui com o Celerífero de 1790, que foi o primeiro veículo concebido com duas rodas. E era basicamente um pedaço de pau com duas rodas. Não tinha direção, não tinha freio, não tinha tração, não tinha suspensão. Né? E agora vai ter aqui em primeira mão uma novidade para vocês, que vai ser, a gente vai ter aqui a réplica da bicicleta de Leonardo da Vinci, que é de 1490. Legal. Uma sociedade sem história é uma sociedade sem alma, de certa forma. Porque a história te faz reviver. Sim. Não é? Você me contou recentemente, a outra vez que eu estive aqui, que veio um cego e esse cego se emocionou ao tocar numa moto que você ficou até sensibilizado. Com a história pra gente, que é bem interessante isso. É uma lição de vida, né, na verdade. A gente aprende aqui todo dia. Ele chegou segurando o ombro da esposa dele e ela na frente, e ele visitou o museu e tudo com a filhinha, uma filhinha de 7 anos, que chama Valentina, por causa do Valentino Rossi, olha como o cara gosta de uma. E a partir do momento que eu peguei mais intimidade com ele, eu chamei ele no canto e perguntei o que tinha acontecido com ele. Eu vi que ele tinha umas marcas no rosto, e ele falou que estava em cima da moto dele, uma Suzuki Red, apaixonado por Suzuki, assim como você, né? E ele foi assaltado, tentativa de assalto no Rio de Janeiro. Ele tomou 4 tiros. E com isso ele perdeu a visão, mas não perdeu a mobilidade. As motos aqui não podem ser tocadas. Então eu fiz questão de ficar com ele lá dentro do museu quase 1 hora. E ele apalpando todas as motos. Olha, isso aqui é uma GT 380 refrigerada a ar. Perceba as aletas do motor e tal. Depois eu fui na 550, na 750, com o motor refrigerado a água, ele mais liso, olha o radiador. E ele ficou muito, muito feliz. Agora, o que é mais interessante é que ele não tinha nenhum rancor. O único lamento dele é que ele queria levar a esposa dele no deserto de Atacama. E ele não pôde, não pode mais. E às vezes, né, gente, a gente vê que o cara tá reclamando da vida porque, sei lá, que tá com uma moto de 500 cilindradas, mas queria ter umas 700. Gente, a vida é essa. O rapaz não foi para o Alasca de CG, teve um que foi de Bob 100, né? Vá, viva a sua vida, né? Então, aproveite e agradeça. Tem que agradecer todo mundo. O meio talvez é o que menos importa, né? O caminho que é o... e não tem moto, vai a pé. Eu, como tiradentino e frequentador do museu, vejo no dia a dia do museu, né? A colocação deles, a empatia do Rômulo e da Andressa com as pessoas que frequentam o museu, né? De trazer emoções, de trazer sensações
para os visitantes. E isso é traduzido no próprio ambiente. Cada parte do museu é um detalhe que traduz justamente essa sensibilidade deles, né? Isso é muito bacana. Então, o museu não é só um ambiente histórico, é um ambiente de sensações, né? Aqui vale a sensação de estar no museu. Por isso que eu falo, o museu é um ambiente para ser compartilhar emoções, conhecimento, história, amizades. É isso aqui que é o museu. Eu não sou dono do museu, eu sou curador do museu. O museu é de todos nós. Muito bem. Parabéns por preservar isso. Muito obrigado, espero contar com vocês aqui um dia. Eu quero agradecer por estar ao lado desses 3 fenômenos aqui do motociclismo. Conheça Minas, hein? Conheça Minas. Bom, pessoal, a gente não tem... Poderíamos ficar aqui o dia inteiro conversando sobre assuntos que a gente gosta, né? Assunto tem. Assunto tem muito, mas o principal, né, como eu falei lá no início, é o museu, né? Nós aqui somos coadjuvantes, vocês, né, já viram aí, coloquei imagens no museu, venham aqui conhecer o museu, prestigiem o museu, né? Prestigiem o trabalho que o Rômulo e a equipe fazem aqui, que é difícil, tá? Manter isso daqui não é fácil, tá? É isso, né? Venham conhecer Tiradentes, né? E aproveitem para conhecer o Museu da Moto.